Olá, meus queridos, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai dar continuidade a nosso conteúdo aqui sobre a questão da religiosidade popular e falando principalmente da questão dessa religiosidade na região das Minas Gerais. Na última aula eu parei com vocês quando a gente falava dessas irmandades e confrarias. Vou fazer uma breve revisão porque eu preciso continuar nesse assunto para a gente falar um pouquinho a respeito do barroco e como que o barroco está associado, o barroco mineiro principalmente, como que ele está associado então à questão da religiosidade e a questão dessas irmandades. Recordando a vocês, essas irmandades ou confrarias eram associações de caráter católico e urbano que agiam com a intenção, com intencionalidades voltadas para a questão da organização das festas religiosas e organização dessas atividades de devoção, de atividades de religião e também na construção e manutenção de igrejas. Essas irmandades elas eram responsáveis pela construção, reforma e decoração de uma grande quantidade de capelas e igrejas, principalmente na região das Minas Gerais. Quando a gente começou a falar a respeito da questão da mineração, da questão da sociedade mineradora, eu disse para vocês que a sociedade que surge na região das Minas Gerais, ela é uma sociedade um pouco diferente daquela que a gente estudou quando falávamos a respeito da questão da sociedade açucareira do Nordeste do Brasil. Enquanto no Nordeste brasileiro a gente tem ali uma riqueza que perpassa principalmente o campo, as grandes fazendas, a questão da plantação da cana-de-açúcar e a exploração do mercado do açúcar. Então a gente vai ter uma atividade que ela é na sua essência no meio rural, que ela é na sua essência nas grandes fazendas. Uma atividade que vai ter uma grande utilização de mão de obra escrava nessas fazendas. A gente vai ter no Nordeste, a gente teve no Nordeste cidades, a gente teve pequenas vilas, mas essas vilas elas eram menos intensas, elas eram menos agitadas do que as vilas e as cidades que surgem na região das Minas Gerais. As vilas e cidades daqui de Minas, elas eram vilas movimentadas, onde as pessoas circulavam constantemente, indo e vindo, e havia ida e vinda de muitas pessoas que participavam ativamente do processo de exploração do ouro, de exploração de pedras preciosas na região de Minas Gerais. Então a gente tinha a comunidade local, aquelas pessoas que já estavam estabelecidas nessa vila, que viviam do comércio. A gente tinha a entrada, a chegada a todo instante de forasteiros. Então era uma vida urbana muito ativa, uma vida urbana muito movimentada, com ida e vinda de pessoas. Então, quando falamos de Minas Gerais, falamos de uma sociedade mais urbana, com valores mais relacionados a essas atividades, atividade do comércio, atividade da mineração. A gente tem também pequenos sítios, a gente tem fazendas que vão produzir alimentos, mas em menor quantidade, porque o objetivo da economia na região de Minas era a exploração do ouro, a extração desse ouro das minas e a economia girava em torno disso. Então você tem um pequeno comerciante, você tem um pequeno sitiante e você tem um grande número de pessoas que circulam por esse meio em função do ouro. E não só isso, essa movimentação de pessoas acaba gerando um recurso muito grande em circulação dentro dessa região. Recurso, ouro, riqueza. É o ouro que está sendo extraído, é o ouro que está sendo gerado por esse comércio que está se desenvolvendo dentro dessa região e uma sociedade que não perde aqueles princípios filosóficos e religiosos que vêm de Portugal. Essa sociedade mineira que surge é uma sociedade, na sua essência religiosa, que necessita de externalizar essa fé e vai fazer isso construindo igrejas.
Se vocês vão às cidades, se você tem a oportunidade de ir às cidades desse período, cidades históricas de Minas Gerais, Sabará, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, Diamantina, vocês vão ter a oportunidade de perceber que uma das características desse meio urbano é a presença de igreja para tudo quanto é lado. Então, algumas vezes você vê uma igreja de frente para outra e não consegue entender o porquê de tanta igreja dentro daquele espaço. Justamente esse volume de igrejas ele vai existir justamente pela necessidade que esse homem do período colonial brasileiro e do período colonial mineiro tinha de externalizar essa sua fé, de mostrar essa sua devoção e de se fazer representar. Então, o poder do homem, o poder e a riqueza desse homem tinha que ser mostrado também nessas igrejas, tinha que estar presente também nessas construções. Ele tinha que se mostrar grandioso também nessa construção. E no mercado, que muitas das vezes a gente chama de um mercado do sagrado, a ideia de que esse homem que tem essa riqueza, ele entende que se ele dedica parte dessa riqueza para a igreja, se ele doa parte dessa riqueza que ele tem para a igreja, ele estaria, de certa forma, se aproximando mais de uma salvação da sua alma no pós-morte. Então, quanto mais próxima a igreja, quanto mais presente dentro dessa igreja, presente aí fisicamente, a própria pessoa dentro da igreja, mas presente também financeiramente, ou seja, financiando essa construção e engrandecendo essa igreja, ele estivesse, maior seria a chance de ver a sua alma salva. Por isso, por exemplo, a gente tem muitas dessas igrejas do período colonial em que as pessoas, a gente entra nessas igrejas e se vocês perceberem, vocês vão ver túmulos dentro das igrejas. Porque as pessoas mais importantes daquele período, elas tinham o desejo de ser enterradas dentro da igreja ou mais próximo do altar possível. Então, quanto mais próximo do altar, que seria aquele espaço sagrado, aquele espaço que se abre para esse campo, sagrado, quanto mais próximo do altar você estivesse, mais perto de Deus, mais perto da Virgem você estaria. Então, as pessoas mais ricas, aquelas pessoas mais importantes dessa sociedade, importantes do ponto de vista político, importantes do ponto de vista financeiro, dentro da sua sociedade você fosse, mais próximo do altar você era enterrado. E quanto mais pobre você era, mais longe desse altar você era enterrado. E aí, dentro dessas sociedades coloniais, a gente vai perceber igrejas sendo construídas por homens ricos, igrejas sendo construídas por homens pobres, e a gente vai perceber também igrejas sendo construídas por escravos. Porque muitos escravos não eram permitidos, ou não era permitido a muitos escravos adentrar as igrejas dos homens livres e dos homens brancos. Então, algumas igrejas eram construídas pelos escravos para manifestar a sua fé, para manifestar essa devoção, porque eles não tinham a possibilidade de adentrar as igrejas desses homens livres ou da elite que circulava nesse mundo, nesse mundo colonial mineiro. E além da presença desses indivíduos fomentando e financiando a construção dessas igrejas, a gente vai ter também as irmandades. Algumas cidades tinham, não era só uma irmandade, algumas cidades tinham várias irmandades, várias confrarias. E cada irmandade, cada confraria vai ter a sua igreja, vai ter a sua capela, vai ter o seu prédio, a sua obra ali para poder administrar, para poder construir. Então há a presença de inúmeras construções religiosas, de inúmeras igrejas dentro dessas cidades coloniais, que demonstram a fé desses indivíduos. Boa parte da riqueza gerada pela exploração do ouro, ela foi parar nessas igrejas. A gente tem um historiador que chama Caio Bosch, que é muito respeitado no Brasil e é muito respeitado em Portugal, que tem uma frase que ela é muito significativa, que eu concordo em parte e discordo em parte. Ele diz que, na sua frase, ele diz que o ouro ele deixou buracos em Minas, igrejas em Portugal e indústrias na Inglaterra.
O que o Caio Bosch quer dizer com isso? Ele quer dizer que o ouro do Brasil ele foi completamente retirado, levado para Portugal. Os portugueses não investiram esse ouro na industrialização, pegaram esse ouro e construíram belas e majestosas construções e igrejas dentro de Portugal, e parte do dinheiro acabou sendo gasto comprando recursos dentro da Inglaterra, e esse ouro de Minas, então, teria gerado o capital necessário para a famosa Revolução Industrial da Inglaterra. Seria o responsável ali pelo que o Marx chamou de acumulação primitiva de capital, e o que permitiu muitos ingleses investirem no processo de industrialização. Em parte isso é verdade, porque de fato esse caminho do ouro ele ocorreu. Ele foi explorado no Brasil, levado para Portugal, Portugal pegou parte desse ouro e comprou riquezas, comprou produtos manufaturados da Inglaterra. E parte construiu belíssimas igrejas em Portugal, o que demonstra também a presença dos mesmos princípios religiosos e filosóficos existentes em Minas Gerais em Portugal. Porque se os portugueses lá em Portugal, Lisboa, Coimbra, Braga, estão pegando esses recursos que vêm do Brasil, estão destinando esses recursos para a construção de igrejas, eles estão dando um destino à riqueza muito parecido com aquele destino que era dado também aqui no Brasil, aqui na região das Minas Gerais. Então, por que eu discordo em parte da frase do Caio Bosch? Porque eu acho que, eu acho e penso que esse ouro de Minas, esse ouro explorado na região de Minas, ele não sai por completo. Parte desse ouro fica aqui. Visto as cidades e cidades muito movimentadas e muito agitadas que a gente tinha dentro de Minas Gerais, e as belíssimas construções que a gente tem dentro dessa cidade, demonstra que parte dessa riqueza que era explorada na região das Minas, ela ficava em circulação dentro desse território brasileiro. E não deixa só buracos, ela deixa também uma riqueza muito grande do ponto de vista artístico, do ponto de vista cultural para dentro dessa região. E deixa também riqueza financeira. A gente vai ter homens ricos que vão gastar seu dinheiro dentro do Brasil. A gente vai ter pessoas que se enriquecem com a exploração do ouro e permanecem dentro do Brasil com essa riqueza, correto? Então não deixa só buraco, ela deixa também dinheiro em circulação, ela deixa também desenvolvimento urbano. Mas o que eu quero voltar aqui, depois de dar essa toda a volta e voltar para falar dessas irmandades e confrarias, é que o fato dessas irmandades terem sido responsáveis pela construção, reforma e decoração de grande quantidade de capelas e igrejas dentro do Brasil teve consequências importantes para a nossa vida cultural no Brasil. Por quê? Para poder construir, reformar e decorar essas igrejas, essas irmandades contratavam artistas e equipes de artistas para a execução desses trabalhos, da construção, da reforma e decoração dessas igrejas. E é nesse sentido que a gente vai ver em desenvolvimento dentro do Brasil um estilo artístico, uma escola de arte. E aí essa escola, eu não estou falando de escola propriamente dita como a gente tem a CEDAF, mas eu estou falando de um movimento, eu estou falando de uma forma de expressão dos artistas por meio da sua arte, que nós chamamos de barroco. O barroco brasileiro, ele está intimamente relacionado com a manifestação da fé católica. E aí a gente vai ter o barroco nas suas mais diversas vertentes. A gente vai ter o barroco colonial, que vai marcar a construção da cidade de Salvador, com belíssimas catedrais que são marcadas aí por trabalhos em relevo, com madeira, com pedra, construção de catedrais que eram construídas com paredes mais retilíneas. Então a gente tem um barroco característico de Salvador, que ali é resultado da riqueza gerada pela questão da exploração da cana-de-açúcar. Então, alguns dos senhores de engenho vão pegar parte do seu recurso e vão destinar a construção dessas igrejas, vão contratar artistas. Lá também a gente vai ter essa ideia de irmandades e confrarias atuando na administração, vão contratar artistas, vão construir essas catedrais que vão misturar essa construção aí
de taipa, de uma construção que era feita basicamente com madeira e barro, subindo paredes retilíneas, e para poder ornar por dentro a gente vai ter a mistura aí da questão dos trabalhos feitos em relevo na madeira para poder ornar por dentro essas igrejas, construindo belíssimos altares, alguns altares que vão ser banhados a ouro, a construção a presença dos santeiros, que vão fazer imagens de madeira, imagens de terracota, de uma espécie de argila para poder ornar também esses templos. Então a gente tem em Salvador isso sendo desenvolvido, mas a questão do barroco ela marca principalmente Minas Gerais, e ela tem quase que um estilo próprio em Minas, que é o que nós chamamos de barroco mineiro. E aí, esse barroco mineiro ele vai ser marcado por dois princípios. Esse estilo que surge em Minas Gerais, ele vai ser marcado por dois estilos, duas características básicas. Primeiro, a primeira característica desse barroco mineiro vão ser os trabalhos feitos em relevo na madeira, a famosa talha em madeira, que era feito justamente para ornar essas paredes, que eram paredes muito retilíneas, construídas a princípio em taipa, essa construção, como eu disse para vocês, que misturava madeira com barro. Depois, posteriormente, quando se evoluma a construção dessas igrejas, a gente vai ter a inserção da ideia da pedra ali, junto nessa construção, fazendo paredes mais sólidas. Então, uma das características desse barroco mineiro é justamente essa questão dos relevos em madeira. Se vocês tiverem a oportunidade, a gente vai ver um videozinho daqui a pouco que mostra justamente isso, essas igrejas sendo, nessa primeira fase, sendo completamente emolduradas em madeira por dentro, e uma madeira que ela era entalhada, ela era esculpida, e logo depois de ser esculpida ela era banhada a ouro. Se usava para poder se fazer o banho a ouro nessa madeira, era feita uma técnica que utilizava, que esquentava essa madeira, que aquecia essa madeira e o ouro em pó, fazendo com que esse ouro em pó ele acabava, ele se prendesse à madeira, dando aquela visão que a gente tem hoje de boa parte dessas igrejas. E uma segunda característica das igrejas mineiras, desse barroco mineiro, são as cornichas, aquela estrutura que está próximo às janelas, aquela estrutura que emoldura as janelas, as cornichas e as portas que são extremamente decoradas, que marcaram também o barroco na Europa, mas que dentro da região de Minas Gerais elas vão ser feitas também em madeira, algumas vão ser feitas em pedra-sabão, para poder ornar esse espaço. Já as igrejas, que são as igrejas mais pobres, eu disse para vocês que a gente vai ter as igrejas desses homens potentados, esses homens ricos que vão financiar essa construção dessas igrejas. Então a gente vai ter importantes artistas atuando nesse processo, mas a gente tem também a igreja dos homens mais pobres, que são as igrejas dos escravos. Essas igrejas não vão ter tanto ornamento, vão ser igrejas que vão subir com também paredes retilíneas, também paredes de taipa, mas que não vão ser ornadas por dentro, e muitas das vezes vão ser igrejas que não vão ter nem um chão em madeira ou em pedra, mas sim vai ser chão batido. Então você tem as igrejas ricas, você tem as igrejas mais pobres. Um dos principais artistas, a gente vai ter aqui dois grandes artistas na região de Minas Gerais que vão ser reconhecidos nesse período e vão ser responsáveis pela execução de vários trabalhos na região das Minas Gerais. Vão ser o primeiro deles, o Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho, que viveu entre 1738 e 1814. O Aleijadinho ele é muito conhecido pela questão dos profetas na região, por ser um escultor dos famosos profetas, dos 12 profetas
na igreja de Congonhas, mas o Aleijadinho também era um exímio pintor e muito respeitado na região de Minas. Ele foi responsável por importantes obras de ornamento de igrejas em Ouro Preto, em Mariana, em Santa Bárbara. Então, ele foi um artista que circulou nas várias cidades e que teve uma atividade voltada não só para a escultura, mas teve uma atividade voltada também para a pintura. Então ele trabalhava com madeira, trabalhava com pedra-sabão e trabalhava também com pincel. E outro artista muito famoso também, e que era muito respeitado e muito procurado por essas irmandades e por esses homens ricos, era o Manuel da Costa Taide, que era um pintor que morreu em 1830, viveu também nessa segunda metade aí do século XVIII, e que ficou muito conhecido pelas técnicas de perspectiva, porque ele conseguia fazer com que várias imagens se sobrepusessem em um único quadro. Você tinha a primeira em perspectiva é como você tem uma imagem um pouquinho à frente, uma um pouco mais atrás, então ele vai ter essa capacidade e vai ser muito reconhecido por isso e muito procurado na questão aí dessas atividades que eram feitas, que eram executadas. Vou passar aqui para a gente poder ver um curto videozinho sobre a questão do barroco e depois a gente vai fechar a aula com um pequeno videozinho, uma pequena entrevista sendo feita. Opa, deu problema aqui. Só um momento, que aqui a gente está passando por um anúncio, aí pular anúncio, aí a gente vai para o vídeo de novo. Desculpe pelo pequeno erro, acontece. Esse vídeo ele é composto por imagem de várias igrejas construídas aí na questão no período colonial, em que a gente consegue perceber aqui. Eu vou tentar abaixar o som aqui, só um momento para eu poder falar por cima do áudio. Agora sim. A gente tem aqui, a gente vai visualizar várias igrejas de várias cidades. Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Tiradentes, se eu não me engano passa também algumas imagens de Diamantina, em que a gente pode perceber aí as marcas desse barroco nas construções. Repare que as paredes são muito retilíneas, essas ruas que vocês estão vendo eram ruas muito movimentadas, circulavam escravos, pessoas por essas ruas, o comércio era muito agitado, a vida urbana era muito movimentada. Repare o interior dessas igrejas, são paredes retilíneas, você tem um teto em forma de abóbada. Eu quero voltar só aqui nessa imagem, porque essa imagem ela é muito significativa, ela essa igreja é a igreja de São Francisco de Ouro Preto. Essa aqui é uma das obras do mestre Ataíde que eu falei para vocês. Repare que aqui a gente consegue ver essa ideia da perspectiva. Repare que eu tenho aqui a imagem de Nossa Senhora, mas é uma imagem que se abre como se o céu estivesse abrindo. Observe o teto dessa igreja, observe o forro dessa igreja. Ele é um forno tudo ornado. É como se fosse a representação do próprio céu, do céu que se abre sobre essa igreja. A questão do ornamento, do entalhe na madeira, da questão da presença dessas imagens constantes, os famosos anjinhos rechonchudos, estão vendo? Olha, os anjinhos aqui que são retomados lá do período do Renascimento. Aqui essa é uma igreja da primeira fase do Barroco mineiro. Repare que você não consegue nem ver, se a gente voltar aqui, vocês vão conseguir reparar que a gente não consegue nem ver parede, ela é toda entalhada em madeira. Essa é a primeira fase do Barroco. Aqui, nessa outra igreja de Ouro Preto também, a gente já consegue perceber que ela já é um processo de construção mais do final do século XVIII. Já marca o Barroco
barroco do final do século XVIII. Essa é uma igreja tipicamente pensada e ornada pelo mestre Ataíde. Boa parte desses quadros que estão aqui são do mestre Ataíde. E aí a gente já consegue aqui perceber justamente aqui a gente tem a técnica do mestre Ataíde com a técnica do Aleijadinho, que já marca essa última fase da questão do barroco mineiro, em que a igreja ela já não tem tanta madeira ornada, ela já é menos enfeitada do que aquela que a gente viu antes. Repare que aqui eu consigo ver paredes, então eu tenho um altar muito decorado, todo entalhado, com a mesma ideia, com a mesma técnica de madeira, com ouro em pó, mas eu já tenho paredes mais claras, paredes mais brancas, que são ornadas por esses quadros. Isso é uma técnica que foi muito desenvolvida pelo Aleijadinho. A gente conhece muito o Aleijadinho como escultor, mas ele também vai ter essa sua vertente na arquitetura e nas artes também. Olha a diferença daquela igreja para essa, em que a gente já tem a presença da madeira muito mais constante e a gente não consegue nem ver a parede em si. Olha essa igreja de São Francisco, essa aqui é uma obra típica foi feita pelo Aleijadinho também. O portal da igreja, a entrada da igreja. Se na Europa medieval e moderna, o barroco é marcado pelas gárgulas que ficam na externa das igrejas, aqui a gente tem essa imagem dos anjos, dos santos, das virgens, que marcam o ornar da entrada dessas igrejas e dos portais, das cornijas das janelas. Muita utilização da pedra sabão para a execução dessas obras. Vou adiantar um pouquinho, porque eu quero finalizar com a entrevista que eu falei para vocês. E pelo andar da hora, eu queria que vocês vissem aqui pelo menos a Catedral de Congonhas, para quem não conhece. A ideia dos profetas feitos pelo Aleijadinho. Esses profetas são muito conhecidos e estão em processo de deteriorização, então há toda uma discussão de como se preservar. E repare essa imagem. O Aleijadinho aqui, ele consegue, ao fazer esses profetas, ao pensar esses profetas, ele coloca cada profeta em uma determinada posição para permitir uma ideia de movimento nessa igreja de Congonhas. Fica aqui perto, então é possível que muitos de vocês já conheçam essa igreja, já tenham ouvido falar ou já tenham visitado essa igreja. Essa é uma obra monumental do barroco mineiro. Ela marca essa última fase do barroco. Vou interromper aqui para a gente poder finalizar com a entrevista que eu disse para vocês, em que há alguns pesquisadores e alguns estudiosos a respeito do barroco. Eu não sou eu sou um professor que conhece um pouquinho, estudou um pouquinho do barroco para dar aula para vocês, mas eu não sou especialista no assunto. Eu queria que vocês ouvissem um pouquinho a fala dessas pessoas que de fato estudaram, que de fato se especializaram na questão do barroco mineiro. Demora um pouquinho porque isso aqui já está aqui há algum tempo, tá? Mas vai rodar. Tem um cachorro latindo ao fundo. Vou fechar aqui que às vezes vai mais rápido.
Então, vamos lá, estamos perdendo um tempinho aí. Sobre a formação dele, não se sabe basicamente nada. Mestre Com quem Ataíde, teria tá? estudado. O que nós temos são presunções. Ele deve ter aprendido com outras pessoas. O Ataíde se autodenomina como pintor, professor. Ele desenha cartas geográficas. Então ele tem uma formação muito sofisticada para a capitania daquela época. Não existia naquele momento em Minas Gerais e de resto no país, não é, nenhuma escola, nenhuma instituição que pudesse estar vinculada à formação desses profissionais. O Ataíde, assim como o Aleijadinho, tinham aprendido ofícios, tinham registros nas câmaras municipais para exercer aqueles ofícios e tinham os ateliês, tinham operários, escravos que trabalhavam com eles e eles eram mestres desses operários, desses escravos, nessa estrutura de ateliê que havia certamente. E o direito de montar uma oficina, o direito de ensinar e de praticar aquele ofício era um atributo otorgado pelas câmaras municipais, daí o título de mestre. O que se aprendia era assim, um trabalhando com o outro, o aprendiz trabalhando com o mestre, não é? Então era assim no fazer que eles iam aprendendo. Não havia escola, não havia curso, nada disso. O próprio caso do Ataíde, por exemplo, eu imagino que ele aprendeu vendo outras pessoas fazendo aquilo que depois ele veio a fazer com maior maestria, não é? É o sistema de camaradagem dos pintores, porque eles viajam muito, dormem no canteiro de obras muitas vezes, e você vai ficar o dia todo, mês a fio com a sua equipe ali. Num sistema de muita camaradagem. Você imagina, o pintor está fazendo, ele concebe, ele pensa, ele concebe, mas ele executa também. Mas ele precisa executar tudo. Nenhum desses pintores trabalhava sozinho. Eles tinham as pessoas que trabalhavam, que preparavam as tintas, né? Tinha as pessoas que subiam com material e desciam do andaime. Na pintura de forro tem as figuras e o fundo. Você acha que o artista precisa ficar fazendo fundo com aquela obra inteira? Ele põe seus aprendizes. Fica fazendo nuvem aí, que enquanto você fica fazendo nuvem, eu vou lá em Passagem de Mariana pintar um altar, o arremate, mas faz essas nuvens direito, vou te ensinar. O teto da nave da capela de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, de Ouro Preto, é justamente essa celebração de Nossa Senhora Rainha. É uma das invocações, um dos inúmeros títulos que ela ostenta, no momento da sua coroação de estrelas. E a Ataíde põe nesses anjos as representações de músicos. Todos os quadros são dele. Aqui são duas cenas do Novo Testamento, a cena do lava-pés e aqui a cena da última ceia. Todo o douramento, toda a policromia, imitando mármore, imitando pedra decorativa nesse altar, são também de autoria dele.
Então, meus queridos, por hoje a gente vai ficando por aqui. Aqueles que têm alguma dúvida, estou lá na sala do Google Meet para tirar. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.